Trazer uma adaptação de dois esportes que a gente pode fazer utilizando materiais que a gente tem na nossa casa, material que seja de fácil acesso, até trabalhando com a sustentabilidade, ou seja, não descartando materiais sem a necessidade e aproveitando ele para algum outro fim. No caso, a gente vai fazer um jogo. Esse jogo ele vai ser um jogo que a gente costuma dizer que são jogos de precisão, onde a gente tem um alvo que a gente deve acertar utilizando algum objeto. Então, no nosso caso, a gente vai adaptar dois esportes, que são esportes de quadra, para um espaço completamente reduzido, que é uma mesa. Então, qual é a ideia? A gente vai primeiro adaptar o basquete. Então, a lógica por trás do basquete qual é? É utilizar uma bola para tentar acertar ela dentro de um cesto. Ou seja, a gente tem um alvo no qual a gente deve acertar um objeto. Aqui a gente vai manter a mesma lógica, só que a gente vai ter que pensar em uma escala completamente reduzida. Então, eu vou transformar a minha tampinha no que seria uma bola. E aqui eu tenho dois modelos de alvo, 1 e 2. O que é lógico em torno disso? Esse alvo ele é muito maior do que esse alvo aqui. Ou seja, para quem está começando, é muito mais legal, né, trabalhar com um alvo que seja maior, porque aí a gente vai perceber que o número de acertos vai ser muito maior do que se a gente tentar colocar logo de cara esse aqui. Então, para você refinar essa habilidade, né, da sua precisão no movimento, a gente pode ir diminuindo o alvo, inclusive fazendo menores do que esse. Mas a gente vai começar por um alvo maior. Bom, como é o movimento que eu devo utilizar para jogar? Então aqui ó, eu vou utilizar a tampinha, vou posicionar ela de modo que ela fique metade na parte de dentro e metade na parte de fora. Porque eu vou com esse movimento aqui, ó, que é o peteleco, tentar fazer com que ela suba e acerte diretamente ali dentro do alvo. Ver se eu consigo. Isso aqui não deu certo. Vou tentar mais uma vez. Posicionei. Ainda não. Talvez um pouco mais de força. Opa. Aqui. Vamos lá. Tá difícil. Aê. Então, com esse movimento, vocês perceberam então o que eu faço e eu tenho que perceber qual é a força necessária, né, e a direção para atingir o alvo. Aqui eu coloquei em direção à frente, mas eu poderia colocar em qualquer outro lugar. E isso vai dificultar e fazer com que eu tenha que experimentar uma outra força, uma outra direção do meu movimento. Novamente, poderia dificultar colocando um alvo menor. Tá certo? E aí a lógica do jogo é se desafiar, desafiar alguém, fazer isso de um modo competitivo, tentando jogar com uma pessoa, por exemplo, quem conseguir fazer 5 cestas primeiro vence, né? Colocar diferentes 2 ou 3 tampinhas aqui e ver quem conseguir acertar as 3 primeiro no alvo e a outra pessoa fica do outro lado tentando jogar também, simultaneamente. Então, tem várias possibilidades para a gente jogar e se divertir com essa atividade simples aí que a gente tem para adaptar. E o outro é um jogo bastante conhecido, que é uma adaptação do futebol. A gente fala que é o futebol de dedo, né? Não tem muito segredo em relação a ele. A bola novamente vai ser na nossa tampinha, e aí a ideia é manter o movimento através dos petelecos. Só que a questão é, a gente tem que pensar que esse é um movimento de ataque, né? No qual a gente está chutando a bola. Só que existe uma possibilidade de a gente também trabalhar a defesa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um movimento, né, e uma formação dos meus dedos, no qual eu vou entrelaçar os dedos, levantar os meus polegares, desse modo, e vou virar eles para baixo. E aí eu estou o quê? Mostrando com esse gesto que eu consegui criar uma trave, um espaço onde a bola deve entrar para fazer o gol, e aí marcar o gol. E tem uma versão que eu aprendi com meus alunos, que é bem legal também, no qual a gente pode incluir um goleiro. Para isso, ó, voltei àquela posição, esse dedo indicador ou esse dedo indicador aqui, eles podem se tornar o goleiro. Então, qual é a ideia? Ó, posicionei, eu posso utilizar qualquer um dos dois dedos para defender essa bola quando alguém tentar jogar. Então aí, o legal é que a gente pode pensar o quê? Um ficar de cada lado da mesa, utilizando o peteleco, lógico, né? A bola vai começar com um, chega no outro, tentando fazer o maior número de gols possível. Ou mesma coisa como a gente fez no basquete, se desafiar, estabelecer uma pontuação para quem chegar nela primeiro vença. E aí existem várias formas da gente poder se divertir com esse jogo, tá certo? Façam aí em casa, se puderem, registrem, né, através de imagem, de vídeo, né, e mandem aí um retorno para a gente saber se vocês estão conseguindo fazer as atividades, se estão tendo alguma dúvida, tá certo? Se cuidem e até a próxima então. Tchau, tchau!